Seja E aí, bem-vindo! Tem muita gente que eu acredito que, sei lá, uns 90% já te conhece, mas vai que tem um ou outro que não te conhece ainda. Então eu sempre aproveito esses minutos iniciais, não só para você se apresentar, mas para você contar um pouquinho da sua história. Porque a história inspira, né? As pessoas saberem como que você chegou até aqui, como que você começou. Conta aí pra gente um pouquinho da sua jornada. obrigado pelo convite, Tati. Também respeito muito você como pessoa, seu resultado. E já falei pessoalmente que algumas coisas que você fez me inspiraram para chegar até aqui. Sei que é a mulher da produtividade. Parabéns pelas lives e seus convidados aí. Obrigada. Fiquei muito honrado de ter sido convidado também. Tenho 32 anos, sou casado com a Ana Carolina, sou pai do Lourenço, do Benjamin, do Miguel. Vai vir mais os dois depois aí. Mas por enquanto aqui só três. Fui executivo no grupo Brasil Telecom, no grupo Oi Brasil Telecom, e trabalhei em várias empresas e algumas multinacionais. A Brasil Telecom, por exemplo, é na categoria transnacional. Eu já publiquei 10 livros, tem 15 10 cursos. livros, olha que 10. produtividade é essa. E o Muito bom. primeiro livro foi dia 8 de dezembro de 2018. Então tem um ano e um mês que eu publiquei 10 livros. Acho que dá para contabilizar aí, né, a produtividade. Com Ano certeza. passado eu fiz 229 lives, que eu me lembro. Acho que é isso. Foi mais de 220 lives em um ano. Em 2018 eu dei 313 palestras, só num ano. Em 2019 eu não fiz o levantamento ainda. Mas eu sei que depois que eu descobri uma tecnologia chamada produtividade, para fazer muita coisa. Então, Boa. tecnologia é o estudo de uma técnica, né? Tecnologia, todo mundo acha que é só uma tecnologia, é só uma coisa eletrônica, não tem nada a ver. É mais que isso. Sou criador do método IP, que inclusive a Tati já fez. Quando você vê uma Tá pessoa que captando ensina tudo. sentar para aprender, você pode confiar nessa pessoa, que essa pessoa ela está em crescimento, ela continua humilde no aprendizado e todo humilde dá conta de replicar com um poder o que aprende. Respeito muito você, Tati, porque eu vi você lá, não porque eu vi no meu curso, mas eu vi você em vários cursos aprendendo. E isso significa que quem senta para aprender é porque é um mestre de verdade, né? O feminino de mestre é Mara. Tem gente que morreu sem saber essa, então você é uma verdadeira Mara no que você faz. E eu lembro que antes de eu começar, antes de sair de Brasil, eu já lembro você dando uma palestra de produtividade e eu fui beneficiado muito com seus conteúdos aí. Obrigada, viu? Fico muito feliz. É interessante que algumas pessoas perguntam, eu vejo essa característica muito forte em você também, essa humildade de aprender. Porque muitas pessoas falam assim, nossa, Tati, mas você vai para tal evento para palestrar, né? Eu falei, não, isso eu vou para participar mesmo. Aí o pessoal fala, mas participar? Tipo, você já participou de tanto, você vive rodando aí, palestrando, por que você vai para participar? Eu falei, porque eu tenho muito para aprender. E é aquela frase, acho que é de Platão, que fala, quanto mais a gente estuda, só sei que nada sei. Então, quanto mais a gente vê, a gente fala, nossa, quanta coisa eu tenho para aprender. E olha só, você comentou uma coisa aqui que serve muito para os palestrantes. Tem muita gente que fala assim, nossa, Tati, mas eu já perdi tanto tempo na minha vida, sabe? Será que agora, com 40 anos, com 50 anos ou 60, será que dá para eu começar? Dá para construir uma jornada? Acho que já foi. E aí você comentou que em um ano, olha como que em um ano, quando a gente toma uma decisão na vida, em um ano a gente pode causar uma verdadeira revolução na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta. Porque em um ano você escreveu 10 livros, ou mais? Foi quantos? 10 livros. 10 livros, né? Em um ano escreveu 10 livros, fez mais de 300 palestras, 200 lives. Teve uma pessoa aqui nos comentários que até colocou, que intenso isso! Eu coloquei, Tati, para escrever 100 livros até 2027. 100 livros? Vai ter que ter ano que eu vou ter que escrever mais de 12. E vou bater, porque não tem resultado que eu fico sem bater. E a produtividade, ela é interessante, porque quanto mais produtivo você fica, menos você trabalha. Mais você delega, mais você põe tecnologia, mais você refina a sua mão de obra, mais, assim, as pessoas não entendem, elas acham que ser produtivo é trabalhar muito. E eu aprendi isso, isso foi muito rápido. Desde quando eu aprendi produtividade,
num curso em 2006. E eu nunca vou esquecer que levava 8 horas para fazer o curso, aquele me irritava. E eu deixei por último para fazer o curso. E depois que eu fiz aquilo, eu pirei. Então, eu já dei consultoria. Eu chegava na empresa, eu falava para uma cliente minha, por que você me tira a nota? Ela falava, a nota fiscal, né, da empresa. A empresa faturava 50 milhões na época. Ela falava, porque eu não confio em ninguém. Não tem ninguém que consegue fazer isso. Eu falei, engraçado, você está fazendo uma coisa que não é de sua conta. Vamos calcular quantos dias você está gastando no mês para mexer com isso. Aí uma mulher que faturava 50 milhões de reais gastava 4 dias e meio fazendo isso. Eu peguei e falei, então peraí só um pouquinho. 4 dias e meio. Aí calculei isso todos os meses. Eu falei, engraçado, você gasta mais de um mês tirando nota fiscal por ano. Você não tem família? Como é que você bater dela? E aí eu criei uma frase para ela. Mas vale ensinar 1000 vezes do que repetir uma coisa que não é da sua conta por 1 milhão de vezes. O Henry Ford falou uma frase assim, é melhor confiar nas pessoas e decepcionar com algumas do que ficar gastando energia e não confiar em ninguém. Eu achei muito massa isso. Sim, eu Então amo essa depois que eu entendi frase. isso, eu confio em todo mundo, quem me decepcionar eu tiro do circuito. Mas é muito melhor você ensinar 1000 vezes, várias pessoas até acertar uma boa, do que inventar de fazer uma coisa que não é da sua conta por 1 milhão de vezes. Então depois dessa frase eu não aguento pôr a mão numa coisa que não é para eu fazer. Então tem que delegar. Nossa, você Não, falou não tudo. adianta. E uma vez eu estava ministrando uma aula numa turma de MBA e um aluno veio me enfrentar, porque ele é muito dominante, assim. E ele falou, Tati, geralmente o dominante tende a ser mais centralizador, né? E ele era super centralizador e ele falou assim, Tati, eu vou gastar 3 horas treinando alguém, eu sou rápido, eu sou prático, eu prefiro gastar 5 minutos e fazer aquela tarefa logo do que ficar 3 horas treinando alguém. E aí eu perguntei pra ele, falei assim, mas essa tarefa de 5 minutos é uma tarefa que você vai fazer uma vez na vida ou é uma tarefa que você vai fazer todo dia, toda semana ou todo mês? Aí ele falou, uma tarefa que vai repetir. Eu falei, se você vai repetir, vai fazer toda semana uma tarefa de 5 minutos, eu gastaria até 5 horas treinando alguém para nunca mais ter que preocupar, nem passar pela minha cabeça essa tarefa na vida. Então é exatamente isso, né? Às vezes a gente fica, eu vou gastar tempo, vou gastar energia treinando outra pessoa, preciso confiar na outra pessoa, mas você vai aliviar a sua vida, porque é como se a gente estivesse com um saco e fosse colocando pequenas pedrinhas lá dentro. Uma hora vai ficar pesado, uma pedrinha pequenininha é leve, mas várias pedrinhas pequenininhas juntas, esse saco vai ficar pesado e a gente vai carregar um fardo desnecessário ao longo da nossa vida. Então é exatamente esse ponto. Eu estava pensando, por exemplo, uma tecnologia muito boa para todo mundo usar. Eu para fechar uma turma, por exemplo, de treinamento, eu já cheguei a dar 15 palestras para fechar uma turma, né? Eu anotaria assim, ó, eu sou palestrante. Aí eu falo, mas eu não sou. Porque quem ensina aprende 2 vezes. Depois que o cara sai da presidência dos Estados Unidos, ele vira palestrante. Depois que ele sai da presidência do Brasil, depois que ele sai da presidência de grandes empresas. É simples. Então, não O precisa você ficar esperando o empresário, né? fim da sua vida para você ser palestrante. Se você der palestra, mesmo que você não seja bom hoje, para dar palestra, você vai ser bom em 2021. E para ser bom em 2021, tem que começar em 2020, pelo menos. E as pessoas não entendem. Dar palestra é ser produtivo. Toda pessoa que tem uma boa comunicação, ela já sai na frente da maioria. Então, se você quer ser realmente produtivo, tem alguns hacks que a gente vai falar para você aqui hoje, mas se de fato você quer ser produtivo na vida, você já tem que começar a olhar a ponta do funil de sua vida. Todo mundo, quando tem uma experiência massa, quer contar. E por que você já não começa a ter essa experiência massa hoje? Se eu soubesse, por exemplo, que eu seria reconhecido como alguém que fala muito bem, eu teria investido bem antes. Só que aqui está a história. Em 2005 eu era gago. Eu conto isso no meu best-seller. Eu tenho 2 livros que são É best-seller, o ótimo. Antimedo. E tinha um problema muito sério. Toda vez que eu ficava nervoso, que era quase toda hora, em exposição pública, eu travava. E aí o que acontecia? Tinha um problema muito sério. Ninguém queria saber. O cara nervoso, explodia, ficava travado. E aí eu lembro, eu era atendente de call center. O que eu fiz? Fui lá no recrutamento e seleção da Brasileira, quando tinha uma vaga para instrutor. Eu entrei no processo seletivo
E não tinha como passar daquilo não, sabe? Pelo jeito que eu era. Só que eu ativei minha ira sem saber. Uma das coisas que eu ajudo as pessoas hoje é fazer ela usar a ira para explodir e desbloquear alguma coisa. E eu, com raiva desse cara, falei, eu vou passar. E um cara falou assim pra mim, você é gago, você não vai passar nisso, você tem que se tocar. Ele usou essa expressão. Aí eu fui para provar para ele. E na hora da prova, na hora do processo seletivo, eu esqueci que eu era gago. E aí eu falei normal, eu falei, mentira que eu não fiquei gago. Foi desse jeito que aconteceu. Olha Então, só. então eu vou te falar, tanto de porta que abriu por eu falar, o tanto de gente, tanto de casamento que é restaurado, tanto de gente que é curada, não sei nem te falar assim em números Ó, mais. sabe por que que você esqueceu que você era gago? Eu falo muito que nossa mente não consegue fazer duas coisas com excelência ao mesmo tempo. A gente só faz uma coisa de cada vez. Por isso que a gente tem que estar tão preocupado de onde a gente direciona o nosso foco, os nossos pensamentos, né? Você estava tão focado, com raiva dele falar que você não ia conseguir. Você fala assim, eu vou provar agora. Eu vou conseguir. Você quer ver? Você direcionou o seu foco, os seus pensamentos para conseguir e esqueceu que era gago. Então é isso que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes a gente tem medo, eu falo muito isso nos treinamentos. Porque toda vez que você sentir medo, substitua os pensamentos de medo por pensamentos de fé, por pensamentos do seu sonho, daquilo que você quer. Porque aí, quando você tira o pensamento do medo e fica focado naquilo que você quer, nos seus objetivos, na fé, acreditando, você consegue. Mas geralmente o que a gente faz? É alimentar o medo, é continuar pensando nisso, e aí você meio que mergulha na onda do medo e isso te trava, isso paralisa e não permite que a pessoa avance. É Então isso. é exatamente, você fez de maneira inconsciente na época, depois você se tornou um estudioso e foi buscar mais conteúdo nesse sentido, mas dá certo, funciona muito na prática. Então a gente vai revelar aqui alguns códigos, né, pessoal? Quando eu falei que você viria, o pessoal, nossa, vamos ter um monte de código. Já vou pegar papel, caneta para anotar esses códigos e conseguir se destacar. Durante a história, só com a sua jornada, quem esteve atento aqui, quem esteve com o radar ligado, provavelmente já conseguiu pegar vários códigos. Códigos de produtividade, de saber que não é sobre trabalhar mais, mas é sobre gerar mais resultados. Eu falo muito da matemática da produtividade. A matemática é como que eu posso fazer as mesmas tarefas, as mesmas atividades que eu faço hoje, gastando menos energia e tendo o máximo de resultado. Isso é produtividade. E a palestra ajuda muito porque ela abre muitas portas. A gente vê que a maior parte dos empresários de sucesso, eles são palestrantes, líderes de sucesso É são verdade. palestrantes, porque eles engajam melhor seu time, vendedores de sucesso são palestrantes que precisam se comunicar de maneira persuasiva, se comunicar com convicção. Então é uma das maneiras que a gente já viu aqui pela jornada do Pablo, que é a maneira da gente ser produtivo. E se você pudesse, então, qual que é um código que você pode revelar assim dentro dessa sua jornada para os palestrantes que estão começando do zero, que estão começando agora e falam, nossa, eu preciso ser mais produtivo, eu preciso ter mais resultado na minha jornada. Qual que é o código que eu preciso seguir para conseguir ter esse resultado em tão pouco tempo como o Pablo teve? Em um ano, um crescimento exponencial em número de palestras, em número de livros, porque ele tomou a decisão nisso. O primeiro código é a autoralidade. Todo mundo tem que falar com a própria essência e não é inventar nenhuma palavra, nenhuma expressão, mas é adotar como sua e adaptar uma expressão, por exemplo, vá cuidar da sua vida. Tem vários sertanejos que pedem autorização legal para mim para gravar música, vá cuidar da sua vida, porque eles acham que é minha a frase. A frase não é minha, ela que deu um Fantástico. tom para ela diferente. Aí você fala assim, mas não foi você que inventou. Aí você tem que adotar um código mais pesado ainda. Ninguém inventa nada. Então a gente não inventa nada. A gente descodifica coisas que já existem e para elas poderem funcionar. Por exemplo, o Thomas Edison, que foi um dos maiores inventores do mundo, na verdade foi um dos maiores decodificadores do mundo. A natureza sempre deu os códigos para quem quisesse pegar sobre acender uma lâmpada. Mas ele foi a que pegou ela, apertou ela até ela entregar o código. Só que ele tentou 10 mil vezes fazer o negócio. Então, eu sou ruim naquilo. Tenta 10 mil vezes uma coisa para você ver se vai ficar ruim. Eu não conheço ninguém que é ruim numa coisa depois de ter tentado 10 mil vezes. Na verdade, você vai anotar o código. Quem tenta não consegue. Quem fala que vai fazer, faz.
Não é. A gente tem a gente usa algumas expressões erradas do tipo, vou tentar. Não, se você falar que vai tentar, é porque você não vai fazer. Então quem tenta não consegue, para de tentar. Vai lá e faz, nem que seja errado, que você cria um degrau, sobe nele e depois vai fazendo até chegar na altura que você precisa. Fundamental é fazer. Então, Fantástico. assim, acho que o principal, eu também acho, Tati, às vezes é só uma questão de expressão e de semântica, mas eu não acredito que quem está vivo comece nada do zero. A pessoa, quando ela é viva, ela já é um. Então, se ela é um, não tem como ela partir de zero. Zero é Lázaro, quando estava morto, e Jesus foi lá e ressuscitou ele. Aí partiu do zero. Mas você está vivo. Mas que não tem Já ninguém te teve uma apoiando. história, uma jornada. Não tem como você partir do zero. Bebê que acabou de nascer, nem partiu do zero, porque tem 9 meses está lá formando. Entende? Você falar, não, mas o embrião acabou de sair da bolsa escrotal do pai, partiu do zero, não partiu, tá lá carregando um código genético. Só quem tá morto que tá no zero agora. Então, no morto você perde o seu corpo na terra, seu corpo é um. Então, seu espírito, a sua alma sempre é eterno, seu corpo não. Então, você tá vivo. Essa é muito, muito forte. Não tem como ser zero. Se você tem R$ 1 milhão ou deve R$ 1 milhão, você é a mesma pessoa. Não, não muda quem você é. Esses Podem dias eu colocar. fiz uma live com o Geraldo Rufino e ele faliu 6 vezes, né? Então aí você pensa, nossa, uma pessoa que ganhou dinheiro e perdeu tudo que tinha, ganhou dinheiro e perdeu tudo que tinha 6 vezes. Aí eu falei justamente isso. Falei, nossa, como que foi começar do zero, recomeçar? Ele falou, não, não é começar do zero, porque tem uma experiência, tem a minha história, tem a minha jornada. E o detalhe é que quem já ganhou dinheiro uma vez, por mais que perca quantas vezes for necessária, para ganhar de novo, ganhar dinheiro uma segunda, uma terceira vez, é muito mais fácil. Porque você Ah, já aprendeu os códigos, você já sabe como chegar lá, você sabe o caminho que você tem que trilhar, então é muito mais rápido. Por isso que a gente fala tanto da importância dos cursos, da mentoria, porque você pega o código e você consegue chegar no mesmo local onde alguém já chegou, alguém de sucesso, você consegue chegar pela metade do tempo, pelo 1/3 do tempo, é muito mais Às vezes rápido. é por 1% do tempo você consegue fazer o que pessoas levaram anos para fazer. Eu mesmo sou isso. Exatamente. Eu modelei muita gente para chegar no ponto que eu tô aqui. Eu acho que não é nem a sombra daquilo que adivinha ainda. Eu te dou um código bem aberto, assim, nunca se empolgue com o nível que você tá. Quando você achar que é muito, você para nele. Então, o que eu estou vivendo não é nem a Verdade. sombra, mas é interessante que, por exemplo, só no Instagram eu cresci 12 vezes em um ano. Muito. Eu Em, vi, eu acompanhei de em perto. 8.760 horas eu cresci 12 vezes. Quando eu percebo que uma condição está me amarrando, eu faço de tudo para não ter ela mais. Eu lembro que toda vez que eu começava a ver que aquilo estava deixando eu confortável, eu queria soltar. Então, na hora que eu estava confortável demais, todo mês fazendo 2 turmas em Goiânia, eu pensava o seguinte: eu tenho que sair daqui de Goiânia. Aí eu fui para São Paulo, até me mudei para São Paulo. Você também, né? Mudou para São Paulo. Mudei para São Seja Paulo. bem-vindo a São Paulo. Obrigada. E aí, quando eu fui para São Paulo, as turmas de Goiânia ainda eram maiores. E aí foi um negócio muito interessante. Elas continuavam maiores e não diminuía. E cada vez maior. Aí veio na minha cabeça, esse aqui tá sendo minha vaquinha, tá muito confortável esse aqui. Aí virei pra minha equipe, não planejei, não falei nada, eu não quero saber dessa turma mais em Goiânia. Então, assim, todo medo que você tem de ser palestrante, ou de ser o que você quiser, deixa eu te falar, você pode ser o que você quiser. E a galera fala pra mim, mas eu não sou bom pra falar igual você. Não tem como você ser tão ruim como eu era. Eu falo pra todo Uhum. mundo, você não consegue ser tão ruim como eu era. Agora, uma coisa que você tem que aprender comigo é não pare de fazer. Eu modelei do Tony Robbins esse negócio de fazer muita palestra todo dia. E o Tony Robbins tinha um recorde de dar 7 palestras num dia. Eu nem quis bater esse recorde dele, não. O meu recorde é dar 7 palestras num dia. Então, eu vou passar uma moral para vocês. Vocês podem falar que é ruim o que quiser. Começa a fazer sem parar. Começa a ensinar para aprender 2 ou 3 vezes. Começa a falar que na hora que você estiver comprometido com isso, vai descer um canal de sabedoria na sua cabeça. Se você amar a Bom demais. sabedoria e começar a transbordar, vai sair coisa doida da sua cabeça. E, e você vai notar assim, ó, quando eu admirar minha própria fala, não é narcisismo isso não.
E não é admirar fala repetida, não. Quando eu admirar uma coisa nova que sai da minha boca, foi o canal de sabedoria supremo que liberou. Esse é um indicativo para você descobrir que você está transbordando. Quanto mais falar, quanto mais transbordar, quanto mais se conectar com gente, mais vai vir doidura na sua cabeça. Então um monte de gente fala, mano, mas você não cala essa boca sua, você fala demais. Só se me matar. Porque Sim. quanto mais eu abrir a boca, mais coisa do oráculo eu descobri, mais coisa da sabedoria eu descobri. Mais o divino, mais Deus, mais Jesus, mais o Espírito Santo, mais tudo. O próprio Jeová, todo mundo eu conheço muito mais quando eu fluo, quando eu falo. E ele que é o semeador, ele não é o semeador, ele é o dono da semente. Quando ele vê que alguém gosta de semear, ele dá semente. Então, anota essa, ideias são sementes. Então, quanto mais você semear, mais Deus olha para você e fala, até alguém semeando ali. Engraçado que o crescimento quem dá é Deus, o fruto é o próprio Deus e ele dá a semente, ele só não planta. Então, a sugestão que eu dou para você é plante. Se você sabe for que a pessoa que planta, ele dá. na primeira live eu falei muito da lei do plantio e colheita, porque tem muitas pessoas falando, ai Tati, eu tô plantando há anos, mas eu não tô conseguindo ter resultado. E eu me lembrei de quando eu dei uma palestra numa empresa de agronegócio, e eu fui ler, falei, deixa eu personalizar um pouco a palestra, então deixa eu entender mais desse negócio, desse mercado. Quando eu fui ler, eu vi o seguinte, que além deles terem todo um método, todo um passo a passo para plantar, às vezes acontece deles seguirem toda a estrutura e vir uma geada e colocar tudo a perder. Às vezes eles fazem um plantio ali de um período gigante e na hora de colher vem uma praga e coloca tudo a perder. E o que eles fazem? Eles desistem, eles falam, não vou viver mais do agronegócio, não vou plantar mais nada, porque vai que acontece alguma coisa. Não, eles continuam, eles recomeçam. Vamos plantar de novo, vamos aprender com isso que aconteceu e vamos seguir. E eu falei, é isso na vida. Tem hora que a gente planta e a gente colhe imediatamente. Tem hora que vai demorar um pouquinho mais para a gente colher. Vai ter momentos que virão geadas, terão momentos que virão pragas, mas tudo que a gente precisa fazer é não desistir. É só continuar plantando. E isso que você falou do Henry Ford, 10.000 vezes. Quem tem essa persistência? Quem tem essa determinação? Ford não, do Thomas Edison, 10.000 vezes. Thomas Edison, 10.000 vezes. Então é exatamente isso que a gente tem que seguir na nossa jornada. E às vezes o que a gente mais é criticado pelas pessoas é o que a gente vai se destacar lá na frente se a gente tiver a persistência de insistir naquilo. Eu fui criticada no início, porque como eu era muito tímida, eu falava meio travado. Então, sabe eu arregalava os olhos quando eu ia falar para a câmera, nos primeiros vídeos, eu arregalava os olhos e eu falava parecendo um robô. Falava, olá, aqui é a Tati De Angela. E hoje que eu ficava tentando... Isso. Meu YouTube, meus primeiros vídeos de gestão do tempo, tava até o de terno travado, assim, falando. Terno gravado, tá travado ali, total. É exatamente isso. E aí as pessoas, claro, sempre vai ter aquelas pessoas que vão criticar. As pessoas falavam assim, nossa, que menina travada, não tem paciência de ouvir, ela é muito artificial, ela é muito isso. Só que o grande detalhe é que as pessoas que estão falando mal, elas não estão fazendo diferente. Elas não vão lá e colocam a cara à tapa. Elas só ficam ali de fora criticando quem está tentando fazer alguma coisa, quem está começando do zero, tentar não consegue, né? Quem está começando, buscando mesmo fazer a diferença. Então a questão é sobre persistir, porque quanto mais a gente praticar, quanto mais a gente treinar, mais resultado expressivo a gente vai ter. Teve uma fala que você comentou também de palestra, fala assim, de como começar do zero, que não tem essa de começar do zero. E muitas pessoas falam, nossa, Tati, eu não tenho graduação, eu não estudei muito. A sua história de vida pode ser uma inspiração para muitas pessoas. Geralmente é, se você trabalhar bem com isso. Então, a história de vida, por exemplo, palestrei com o Rick Chester. O Rick Chester não teve a oportunidade de estudar, mas ele traz toda a jornada, toda a história de vida. Então, nosso convite aqui para você esteja sempre atento, com o radar ligado, olhando as oportunidades, aprendendo inclusive nos brinquedos da Disney, aprendendo em toda ocasião, porque a vida te ensina muito. Eu falo que eu investi caro em muitos cursos, estudei em Harvard, estudei no MIT, mas o que mais me ensinou foi a escola da vida. Essa foi a escola que mais me ensinou. Então aprenda com a vida, descubra algo novo e compartilhe com o mundo esse seu conceito, o que você aprendeu, os insights que você teve, que você vai conseguir também ser um instrumento nas mãos de Deus.
vai conseguir fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Titi, muito obrigada pelo seu tempo, por tantos códigos, tantos ensinamentos que, com muita sabedoria que você foi adquirindo aí nessa jornada e que pôde inspirar tantas pessoas. E gratidão por participar e por compartilhar tudo isso. Tem duas sabedorias, uma você adquire fazendo, a outra vem de Deus. Eu acho que é a mais importante. E ele só põe na mão de quem faz. Pode acreditar nisso. Ele não dá para quem não usa. E não dá para quem não é fazedor.